Primeiro vamos observar que este corte, isolado da franja, é claro, que tem outra técnica e tem suas particularidades nas texturizações. Vou mostrar aqui aonde o cabelo foi construído. Desta forma. Deixa eu virar bem para vocês. Isso. Aqui está. Tal qual. Isso de lado. Veja. Tal qual o desenho no lado que nós projetamos no quadro. Veja. Inclinado a partir deste ponto da cabeça. 90, 45 à frente. Ok? Dá uma olhadinha lá. Bem cortado, mas denso. Denso demais. Denso demais. O que nós precisamos fazer? Vou buscar até o fundo branco do quadro para que fique legal. A posição mais adequada seria eu estar deste lado, mas aí vocês não enxergariam muito bem. Trabalhar com leveza, suavidade, calma, buscando a estrutura do corte. Veja lá. Mas depois posso repousar a minha mão em algo confortável, ou seja, em uma posição confortável para trabalhar a textura. E fazendo a lâmina passar pelos fios, eu vou construindo uma textura leve, suave e que me entregará um cabelo sem marcas, perfeito para quem escova, perfeito para quem tem liso e perfeito para a técnica de camadas, que já proporciona leveza, movimento, alongamento e remoção de peso. Visto de frente, encontro o corte e suavizo a forma. Observe que a forma foi mantida, ela só foi suavizada. Nunca mexo no que já está resolvido. Venho para outra. Ele foi cortado ao centro, então o lugar de fazer a textura não é aqui, é lá onde ele foi cortado. Observe que está bem cortado, mas denso. Vou buscar o corte e vou suavizar, fazendo a lâmina passar pelos fios. E desta forma vocês vão conseguindo trabalhar e suavizar em uma das técnicas mais incríveis que eu aprendi na minha vida. Com calma. Resolveu? Isola. Pega outra. Não mistura. Conduz aonde ela foi cortada, e ela foi cortada ao centro, e lá está, mais densa, mas bem cortada. E eu suavizo. Uma. Veja lá. 2, 3 ou quantas vezes forem necessárias, não juntando uma seção na outra. Isso já me dará, na parte alta da cabeça principalmente, uma leveza, encaixe, suavidade incrível em um corte em camadas. Principalmente se a pessoa usa ele escovado. A técnica de camadas já dá movimento, leveza, alongamento. E você não enxerga marcas. Mas quando faz uma boa texturização, o cabelo fica extremamente suave. Aqui estou trabalhando apenas com uma lateral solta. Deep cutting. O cabelo precisa ser buscado na sua estrutura, seja ele aonde for. Se a camada for triangular e foi feita lá para trás, é lá que eu vou buscar o corte para poder refiná-lo, mexendo o polegar. Se tu queres desenvolver essa técnica, segure a mão ali onde tu estás me assistindo, apoie a tesoura nos teus dedos e trabalhe de um lado para outro, sem levantá-la, trabalhando apenas com o polegar. Estabiliza a tesoura e vai de um lado para outro, de um lado para outro, com ela estabilizada, porque o objetivo é que este dedo mexa. Se trabalho abrindo a tesoura desta forma, não vai dar certo. A chance de picotar, que é uma técnica de texturização, mas separa mais os fios, é muito provável que vai acontecer. Deep cutting é suave, abraça o cabelo e faz ele se tornar único, leve
e com uma sensação incrível por parte da cliente, principalmente aquela que usa o cabelo escovado ou já tem ele mais liso por natureza. Cabelos que marcam demais, cabelos com progressiva. Perfeito. Mas lembre, quanto mais grosso for o cabelo, mais rasa e fina é a tua divisão para realizar deep cutting. Não adianta fazer passos largos. Vai dar problema. Canais. Técnica de canais. Onde é que está o pontinho? Aqui. Falávamos, se deep cutting vai buscar o corte, a técnica de canais, ela vai ser trabalhada. Alguns momentos desde a primeira mecha, alguns momentos apenas na franja, alguns momentos em uma parte específica. Textura é bom senso, é entregar o que o cabelo pede. Paulo, mas eu não consigo entender o que ele pede. Aos poucos e nos nossos cursos, tu vais aprender, com certeza absoluta, a entregar o que o cabelo pede. Aqui eu vou alertar vocês para uma questão. Observem que o cabelo está cortado do curto ao longo, da frente para trás. Então eu preciso realizar a minha técnica de canais, dando a primeira tesourada aqui, a segunda aqui, a terceira aqui, a quarta aqui, a sexta aqui. Fica perceptível? Porque eu tenho o cabelo desta forma. Se eu der uma tesourada aqui, segurar a minha mão parada, der a outra aqui, a outra aqui, a outra aqui, eu vou modificar o movimento do corte, que é do curto ao longo. Então, quando eu posiciono desta forma, e nesse momento eu quero que o cabelo vá para a frente, começo nesta posição, abro e fecho e escorrego minha mão esquerda, para começar nesta outra marquinha escura, escorregando minha mão esquerda, depois um pouco mais para baixo, escorregando a mão que segura o cabelo, depois um pouco mais para baixo, terminando o movimento. Desta forma. O que está feito e personalizado não é refeito. Eu separo mais uma divisão. Eu esqueço e abandono esta. E lá vou trabalhar, respeitando a direção do corte. Da mesma forma, se o cabelo é inclinado para trás, a primeira seção vem aqui, a segunda aqui, a terceira aqui, a quarta aqui, a quinta aqui, respeitando o que criei. Porque o objetivo é criar encaixe e afinamento da forma e não modificá-lo. Lembrando, se quero tirar algo do rosto, a tesoura aponta para trás. Se quero que algo vá ao rosto, tesoura para frente. Mas sempre respeitando a direção do corte. Aqui estou aplicando desde baixo. Tu não pode analisar assim, Paulo, mas eu vejo que a boneca está mais afinada. Textura se faz onde precisa, mas para compartilhar e praticar informações, aplicamos desde baixo. Mais uma divisão. E olha lá. Está inclinado para trás. Veja, inclinado para trás. Se eu quero retirar do rosto, eu abro e fecho com o fundo da tesoura até a metade. Não arrasto, abro e fecho e deslizo. Salto começo mais para baixo. E a minha mão sempre desliza, abro e fecho. Eu não estou arrastando a tesoura, é o meu polegar que está autorizando o corte. Podem ser fios tão sutis como podem ser fios mais, uma quantidade maior. Se eu trabalho com um cabelo que é ondulado, eu gosto de trabalhar com a velocidade mais rápida da tesoura nesta técnica. Ela vai migrar de canais para quase um brick cutting, que é um corte tijolinho, mais marcado. Eu gosto do cabelo cacheado criar uma separação e não tanto um afinamento. Vou mostrar aqui como funciona. Se eu, respeitando, mas supondo ser um cabelo que vai ser usado amassado, quiser naquela porção separar, eu posso trabalhar com o final da tesoura. Veja, o final da tesoura. E posso criar um corte, outro corte, outro corte, outro corte, tirando pedaços maiores. Para que isso, no cacho, quando amassado, apenas dê movimento e faça um cacho fluir com o outro. Principalmente nas amizades entre pouco cabelo ou densidade,
muito cabelo e densidade, pouco cabelo e muito cabelo. A textura faz tudo viver em paz. Todas as sessões. Tem clientes que são mais fáceis. Tu corta o cabelo, tu escova, está perfeito. Mas tem clientes que têm características, rodamuinhos, densidades, formatos de crânio, que tu tens que aplicar a textura da forma correta. Lembrem, respeitem a estrutura do corte. Se o cabelo, como falei, é inclinado para trás, mais uma vez vou fazer algumas pintas mais próximas agora. Se ele é inclinado para trás, eu preciso que a primeira seja mais alta, que a segunda venha mais para baixo, que a terceira venha mais para baixo, que a quarta venha mais para baixo e que a quinta venha mais para baixo. Ou seja, que a textura respeite a estrutura. Desta forma, eu personalizo. Mais alto, mais baixo, mais baixo, mais baixo. O cabelo começa a se tornar leve, fluido, e eu consigo entregar para aquela cliente o resultado que vai abraçar o rosto e tornar leve aquele cabelo que foi construído. Texturizamos até o final, até que necessário. Sempre assim, usando técnicas com construção consciente. Movimentos que são fundamentais para construir boa postura e entendimento do controle dos materiais, para que eu fique bem posicionado para construir camadas. Se for todas em um ponto só, bem construídos, que eu mantenha a estabilidade, que eu traga este canto para o centro. Se for uma mobilidade de sessão, que todas tenham um sentido para um lado e para o outro, que eu faça a conferência, que eu me movimente ao redor da cliente com precisão, que eu coloque a cliente de pé para fazer o perímetro, que eu entenda como se faz o corte deslizante de um lado e de outro, quais são os segredos. Uma franja bem feita, num corte em camadas, geralmente, pode ser lateral muito leve, muito leve. E depois de bem construído, nós temos que entender como fazer aquilo vestir para aquela cliente que é única. Vocês precisam da textura para personalizar os cortes.